começo esse vídeo dizendo que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. É, a respeito dos haters, né, das pessoas que ficam nos atacando na internet e dizendo que somos mais um, eu queria aqui explicar o seguinte: acompanhe esse vídeo do início até o final, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Um canal totalmente voltado à palavra de Deus, aquilo que é sério. A gente leva as coisas de Deus muito, mas muito a sério. No princípio do ano, final do ano passado, princípio do ano passado, vocês podem procurar aqui no meu canal. Eu tive as revelações do que está acontecendo agora no Brasil. Deus me mostrava esse conflito que começava nas grandes capitais, principalmente na primeira capital brasileira, que é Brasília, e depois se instaurava, quer dizer, se espalhava, se instaurando nas outras capitais. É necessário nós sabermos o seguinte: a orientação que Deus me deu, eu vou passar para vocês. Não estou aqui defendendo partidarismo, não se trata disso. Se trata de algo muito mais complicado, muito mais sério. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando Deus me dava essas visões, essas revelações, não adivinhações, porque existe uma diferença entre a profecia e as adivinhações. Adivinhação não é coisa de Deus. Profecia é aquilo que Deus te mostra antes que aconteça. Para quê? Para que o povo se constranja, para que o povo se mobilize em oração. Todo conflito, ele começa dentro do mundo espiritual, depois ele se transfere para o mundo físico. E o que Deus me mostrava, eu lembro nitidamente como hoje, era para que nós levantássemos torres de oração. Inclusive eu saí levantando torres de orações e outros pastores, entre eles pastores da Batista da Lagoinha e outras igrejas grandes, como a igreja da pastora Fernanda Brum ali de Copacabana, né, que é cantora também, da pastora Aline Barros, da pastora Cassiane. Então, nós nos levantamos em oração. O meu projeto foi chamado Torre de Oração, para que não viesse a acontecer o que está acontecendo. Por quê? Por trás de tudo isso tem a mão do adversário. Você pode até pensar assim: ah, mas eu estou defendendo a minha pátria. Primeiro, eu quero dizer para você o seguinte: patriotismo tem que ser das coisas de Deus. Nós somos peregrinos nessa terra. Daqui a pouco tudo vai passar, entendeu? Daqui a pouco esse tempo vai passar, Jesus vai arrebatar a sua igreja e o inevitável vai acontecer. Agora, o que Deus mostrava na visão era para que nós orássemos, levantássemos torre de oração, momentos de oração, para que não acontecesse esse tipo de movimento que está acontecendo agora. Por quê? Porque começam guerreando entre manifestações pacíficas. Depois essas manifestações elas se tornam muito agressivas e daqui a pouco está uma confusão entre partidários, entre partidarismo. E nós não estamos preparados para guerrearmos um com o outro. Vai ter muita morte, teria muita morte, terá muito sangue derramado, pessoas defendendo causa humana e não causa divina. A gente precisa muito entender que o nosso alvo é o apregoamento do Evangelho, a pregação do Evangelho, é guerrear primeiramente no mundo espiritual, é nós estarmos militando em primeiro lugar no mundo espiritual, porque se nós formos para o mundo espiritual, com certeza vetaremos o mundo físico de ter o que está acontecendo. A intervenção, ela precisa primeiramente ser de Deus. Deus precisa intervir. Agora, Deus, eu vou dizer bem claro aqui, o que o diabo quer?
O diabo quer que nós entramos em combate uns com os outros e dentro desse combate seja despertado às outras nações de que aqui dentro do Brasil não existe condição de nenhum dos três poderes estarem militando, estarem governando e para que haja uma intervenção de fora. Vindo essa intervenção de fora, né, de países com a desculpa de apaziguar, tomar, como já estão tomando, os nossos recursos, tomarem os nossos recursos naturais, as nossas riquezas e levarem totalmente embora, entendeu? E se nós orarmos, se nós clamarmos a Deus, mesmo estando no governo aquele que não era o que nós desejávamos que estivesse lá, Deus ele muda as coisas, Deus muda o quadro da história. Deus diz assim, essa peleja não tereis que pelejar, eu, o Senhor, pelejarei por vós. Quem peleja a nossa peleja é Deus. Você veja que Balaão, ele subia para amaldiçoar o povo de Deus, mas quando ele subia para amaldiçoar, Deus mudava as palavras na boca dele. Você acha que algum poder é dado ao homem a não ser aquele que Deus concedeu? Então, mesmo que esteja no governo alguém que eu não selecionei, que eu não votei, essa pessoa não vai ter nenhum poder de perseguição, nem o diabo tem o poder de perseguição ou aval de nos prejudicar, se Deus não conceder a ele esse poder. Então a gente precisa estar muito preparado. Eu via tomada nos mares, eu via tomadas nas terras, eu via nossos recursos humanos indo embora. Você pode procurar nos meus vídeos, você vai achar, entendeu? Eu via nossos recursos indo embora, eu via a intervenção de países de fora, até mesmo da Organização das Nações Unidas, para poder apaziguar, com a desculpa de apaziguar todos os nossos recursos indo, esvaindo, indo embora. Eu não estou aqui defendendo partidarismo nenhum. Eu estou aqui na luz do Espírito Santo, relembrando o que Deus me mostrou. Deus sabe que nós não temos condição nenhuma de guerrear. Nós vamos guerrear uns contra os outros. Eu quero usar uma palavra de Efésios 6,10 que diz que nós não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores que estão nos ares. Então você que está dentro desse movimento, tome muito cuidado, porque uma coisa é você pensar como homem e uma mulher espiritual, e outra coisa é você agir como homem e mulher espiritual. Como é que um espiritual agiria dentro de um momento desse? Naquela época da lei do Antigo Testamento, era assim que se agia, mas nós não estamos na época da lei. Nós estamos na época da graça. E pela graça é que nós somos salvos. Nesse momento, é o momento da igreja se unir, estar em oração, estar em clamor, pedindo a Deus que dê sabedoria aos nossos que estão lá dentro dos movimentos políticos, tanto no Congresso Nacional como no Senado, para nos defender, entendeu? E outra coisa, o que tiver de vir virá e não tardará, diz a palavra de Deus. Se prepare para a vinda do Senhor, é muito mais importante do que ficar aí aplaudindo e sendo um dos que estão dentro desse movimento de guerra. O Senhor diz no Salmo 46, porém fim a guerra até os confins da terra, quebrarei o arco e despedaçarei a lança. Fica a minha palavra, fica aqui o que Deus colocou no meu coração para falar. Fique na paz do Senhor. Deus os abençoe.